Boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Vou começar compartilhando aqui a tela com vocês, para a gente começar a resolver exercícios de integração por partes, inicialmente. Vou comentar novamente como é que a gente observa a necessidade de usar essa técnica de integração por partes, e depois a gente vai apresentar o conceito de integração imprópria, tá? Então, deixa eu abrir aqui. Vamos começar inicialmente usando o quadro mesmo. A gente já tem um material inicial de integração por partes em vídeo. Aí a gente vai iniciar fazendo o exercício e revendo o conceito, tá? Então, deixa eu começar a compartilhar. Pronto, então vejam só. A gente observou anteriormente o conceito de integração por partes, tá? Vamos só fazer uma retomada aqui. Quando é que a gente utiliza integração por partes? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Então, inicialmente, a gente tinha uma técnica que era mais simples, que resolvia grande parte dos problemas, que é a técnica de substituição. Na técnica de substituição, o que a gente tem é uma função que eu não sei calcular usando uma regra básica. Então, eu faço uma mudança de variável, faço uma substituição das variáveis por uma nova variável, de maneira que a integral resultante ela fica mais simples do que a anterior. A gente consegue resolver nessa nova variável. O que acontece aqui, integração por partes, é que a gente não vai conseguir visualizar nenhuma substituição que consiga tornar a nossa integral mais simples. Então, a gente vai usar a técnica de integração por partes para essas situações. Então, inicialmente, a gente olhar para um problema, se não for uma regra básica, a gente tenta resolver por substituição. Se não conseguir resolver por substituição, aí sim a gente vai para a integração por partes. Então, existe uma lei de formação, a gente já mostrou para vocês no material em vídeo como é que a gente chega nessa lei de formação. Eu vou repetir aqui essa lei de formação. A integral de U dV é igual a U vezes V menos a integral de V du. A técnica de integração por partes, ela tem como pano de fundo a regra do produto para derivados, tá? E aí a gente faz o quê? A gente manipula a expressão para a regra do produto em derivadas e a gente consegue chegar nessa lei de formação que está colocada aqui. Como é que funciona essa lei de formação de integração por partes? A integral que vai ser fornecida para mim é essa do lado esquerdo. É uma integral em que eu vou ter que escolher uma parte para chamar de U e uma parte para chamar de dV. A parte que eu chamar de U, eu preciso calcular quem é o du correspondente. E a parte que eu chamar de dV, eu preciso encontrar quem seria o V correspondente. Então, observe que aqui do lado direito, a gente tem outros trechos envolvidos, né, complementares a esse aqui. Então, veja, do lado esquerdo vai aparecer alguma coisa que eu vou chamar de U. E eu vou precisar encontrar quem é du. Du aparece do lado direito, perdão. Quem eu chamar de dV, eu vou precisar recuperar quem seria o V que gerou aquele dV. Então, veja que V aparece aqui. Então, o nosso trabalho vai ser pegar uma integral, que é difícil, que eu não sei calcular, e transformá-la numa integral mais simples, que é essa aqui que aparece do lado direito, e um produto de duas funções. Então, eu pego uma integral que eu não sei resolver e escrevo como sendo um produto de duas funções menos uma nova integral. Essa integral que vai surgir aqui do lado direito, ela precisa ser mais simples de resolver do que a integral que aparece do lado esquerdo, para que a técnica funcione. Se gerar uma integral mais complicada, eu não consegui aplicar a técnica corretamente. Então, provavelmente as escolhas que a gente fez inicialmente são escolhas erradas, são escolhas equivocadas. Então, a gente faz uma mudança na escolha e segue novamente o processo para ver se a gente consegue resolver a integral, tá? Então, inicialmente, vamos pensar nesse exemplo aqui. A gente fez no material em vídeo, tá? Essa integral aqui, de e elevado a x, x dx, ou a integral de x e elevado a x
dx. A gente também observou a integral de x, ln de x. Isso está lá no material, tá? Já está disponível no aula. Então, para continuar aqui e relembrar a técnica, a gente vai usar integral até parecida com essa, só que muda um pouquinho, tá? E a gente vai observar a integral de x é elevado a menos 3x dx. Ah, Alessandra, mas não vai ser igual esse aqui, ou esse daqui, né, que é a mesma integral? Não. A ideia é semelhante, mas vai mudar um pouquinho só, tá? Eu tenho que escolher, aqui na minha integral, um trecho para chamar de u e um trecho para chamar de dv. Então, eu vou aqui elencar quem é u e quem é dv. Nessa primeira escolha que eu vou fazer, eu tento verificar se de fato vai ser uma escolha boa, né? Então, inicialmente, a gente não tem muito critério inicial para fazer as escolhas, tá? Não tem uma regra inicial para a gente poder dizer quem vai ser U e quem vai ser DV. A gente começa a observar, à medida que a gente vai fazendo mais exercícios, quais são as chamadas que normalmente vão te dar um caminho mais fácil para a solução. Então, por exemplo, quando a gente pensa em algo para chamar de U, a gente tem que saber derivar esse trecho. Então, observar também que o trecho que entra lá no meu U, ele tem que gerar algo talvez mais simples, tá? Então, se a gente pensa numa potência, por exemplo, quando a gente escolhe esse trecho que envolve potência para chamar de U, o DU ele vai ser mais simples, porque o grau da potência diminui. Por outro lado, eu preciso me preocupar muito com quem eu vou escolher para chamar de DV. Por quê? Em alguns momentos, eu posso não saber calcular a integral para recuperar quem é V, tá? Então, é todo um jogo que a gente faz, né, de encontrar caminhos mais simples para resolver o problema, tá? Então, vamos, por exemplo, inicialmente pensar que meu U vai ser x e meu dv vai ser e elevado a menos 3x dx. Quando eu faço isso, quem seria meu du? Se eu tenho que u é x, a derivada de du, a derivada de u, né, que é du, eu vou derivar aqui desse lado com relação a x, vai ser dx. Então, vê que o du, ele foi relativamente simples da gente encontrar. Tá? E esse trecho, ele não vai ser um complicador quando a gente for montar a lei de formação. Então, para cá agora. Se eu tenho que dever isso aqui tudo, meu v, ele vai ter que ser integral de e elevado a menos 3x dx. Quando a gente olha para essa integral, a gente tem que pensar se a gente sabe resolver essa integral. Então, se tivesse somente o x aqui, seria de imediato a gente encontrar a primitiva. No entanto, a função que aparece aqui dentro, ela não é uma função simples, pura, de uma exponencial. Existe uma composição dentro dela. Eita, Alessandra, então eu fiz a escolha errada? Não, tenham calma, certo? Então, vamos deixar aqui. Se a gente tivesse uma outra escolha, se a gente tivesse pensado U como sendo e elevado a menos 3x e o dv, somente o x dx, observe que essa segunda opção, ela seria uma opção mais complicada. Por quê? O U me geraria um du de e elevado a menos 3x vezes a derivada do expoente, que é menos 3. E o meu v seria a integral somente de x dx. Sim, Alessandra, essa aqui não está parecendo mais fácil, não. A gente tem que ter só um pouquinho de atenção, porque meu v, ele passaria a ser x² sobre 2. Mais uma constantezinha aqui que a gente vai omitir, tá? Por enquanto, nesse lado esquerdo, tudo estaria encaminhando para essa ser a melhor escolha, tá? No entanto, quando a gente montasse a lei de formação, a integral de x é elevada a menos 3x dx, o que aconteceria? Aqui ficaria o produto de e elevado a menos 3x vezes x² sobre 2, menos a integral. Aí, agora, para montar a integral de v du, como é que ia ficar? V é x² sobre 2,
E quem é meu DU? Tudo isso aqui, ó. É elevado a menos 3x vezes o menos 3 dx. Faltou o dx aqui. Então, vejam que essa integral aqui, que aparece do lado direito, ela é uma integral mais complicada do que essa integral que aparece original. Como é que eu consigo visualizar que é uma integral mais complicada? Porque aqui, ó, continua tendo ainda um produto com uma potência de x, só que o grau da potência aumentou, tá? Então, essa escolha aqui do lado esquerdo, do lado direito, perdão, não é uma boa escolha, tá? Então, a gente aqui, ó, deixa eu colocar aqui de vermelho, um traço. A gente não vai por esse caminho. Se a gente for, a gente vai gerar uma integral mais difícil. Então, essa daqui é a melhor escolha. Mas é a melhor escolha, mas mesmo assim eu não consigo evoluir rapidamente para dizer quem seria V, tá? Mas vejam, a gente já sabe uma técnica anterior à integração por partes, que é a técnica de substituição, tá? Então, nesse caso aqui, para poder encontrar quem é V, eu vou precisar usar uma técnica de substituição. Eita, Alessandra, não é mais complicado? Não, minha gente, aqui a gente não consegue avançar. Tá? Aqui a gente consegue avançar usando uma outra técnica. Então, o que acontece é, dentro de problemas envolvendo integração por partes, é possível que a gente precise usar, no meio do processo, a técnica de substituição. Então esse é o primeiro alerta que eu faço para vocês aqui. A integração por partes resolve uma gama maior de problemas. No entanto, para aplicá-la, muitas vezes a gente precisa usar técnicas anteriores já vistas, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, aqui, ó, para encontrar V, vamos destacar aqui, eu vou precisar primeiro usar substituição. Aí, vamos usar. Então, a gente tinha aqui, vamos repetir só, a integral de x é elevado a menos 3x dx, rua x, dv é exponencial, e v vai ser essa, faltou o 3 aqui, é elevado a menos 3x dx. Como é que eu faço para resolver essa integral aqui, tá? Eu vou lembrar, aqui eu tenho uma composição, eu tenho um exponencial elevado a alguma coisa, tá? Substituição simples. Eita. Essa alguma coisa que entrou no lugar da variável x é quem eu vou chamar para a nova variável. Então, eu vou dizer, ó, que t vai ser menos 3x. Se t é menos 3x, por que não chamou de u, Alessandra, para se fazer a substituição? Porque a gente já está chamando u ali na técnica de integração por partes, tá? Então, a gente chama de uma outra variável. Então, eu estou chamando de t. t é menos 3x. Se t é menos 3x, quem é dt? Menos 3 dx. Então, essa minha integral aqui, ela vai ser a integral de e elevado a t. E onde tem dx, eu vou colocar quem? dt sobre menos 3. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre menos 3, ou menos 1/3, né? Vou colocar logo menos 1/3. Menos 1/3, tirei a constante da integral. Integral de e elevado a t, dt. Então, aqui, essa integral agora, em termos de t, ela é mais simples do que essa que a gente tinha, em termos de x, e eu consigo resolver. Isso aqui, então, vai ser menos 1/3 de e elevado a t. Mais um C1, que a gente omite depois. Então, meu v é isso aqui, só que t é menos 3x, a gente vai substituir. Então, t vai ser menos 1/3 de e elevado a menos 3x, mais o C1. Então, agora eu tenho as 4 partes que eu preciso para montar a lei de formação. Então, a integral, vamos repetir aqui também em vermelho, a lei de formação, né? A integral de u dv
é U vezes V menos a integral de V du. Eu vou montar essa lei de formação. Então, aqui, a integral de x é elevado a menos 3x dx vai ser o produto de U com V. Então, U é x vezes isso aqui, menos 1/3 de elevado a menos 3x, menos a integral de V, que é isso aqui, menos 1/3 de elevado a menos 3x, du. du é igual a dx. Então, agora, quando eu monto a lei de formação, posso arrumar primeiro, antes de analisar, mas já dá para visualizar que, de fato, o que apareceu aqui é mais simples, tá? Vamos só arrumar um pouquinho. Isso aqui seria x. Vou tirar esse menos 1/3, com esse menos aqui vai ficar mais 1/3 da integral de e elevado a menos 3x dx. Essa integral que apareceu aqui do lado direito, ela é mais simples do que a original. Por quê? Tenho mais o x multiplicando a exponencial. Então, essa integral aqui se tornou mais simples. Então, consigo resolver o problema. E ainda mais, essa integral que aparece aqui para a gente resolver é uma integral que a gente já resolveu. A gente acabou de resolver ela aqui em cima. A integral de e elevado a menos 3x. A gente acabou de resolver. Então, a gente aproveita o resultado que a gente já tem. Então, vamos juntar o resultado dessa integral que a gente já tem e colocar aqui para poder expressar quem vai ser a primitiva completa. Então, a integral de x elevado a menos 3x dx é o produto de x menos 1/3 de e elevado a menos 3x mais 1/3. E quem é o resultado daquela integral? Que a gente tinha acabado de ver. E menos 1/3 é elevado a menos x. Menos 1/3 de e elevado a menos 3x. Encerrou o processo de integração, aí sim a gente coloca a constante final da integração, tá? Aqueles czinhos parciais a gente pode colocar, mas todos eles, se a gente somar, eles estão embutidos aqui nessa constante de integração, tá? Então, a primitiva dessa função que aparece aqui dentro da integral, é essa função aqui, tá? Deixa eu só destacar aqui, ó, as partes, a gente pode destacar, isso aqui era da lei de formação, isso aqui é meu U, isso aqui é V, e isso aqui é a integral de V du. Então, essa seria a minha primitiva completa, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Aqui foi só para a gente retomar, na medida que a gente for fazendo as aplicações, vão surgir integrais que são integrais que a gente precisa utilizar a técnica de integração por partes, tá? Vamos observar agora. Deixa eu ver aqui. Vamos observar agora um conceito importante, que é o conceito de integração imprópria, que aí envolve tanto a parte de integração por substituição, quanto a parte de integração por partes. A gente pode se deparar. Tá? Quando a gente está falando em integração imprópria, o que acontece é, eu preciso lembrar inicialmente como funciona uma integração definida. A gente observou anteriormente como funciona, o que é que significa uma integração definida, o que é que ela mede para mim. Né? Então, a gente já calculou integrais desse tipo, integral do ponto A até o ponto B de uma função qualquer. Essa integral fornecia para a gente a área que estava abaixo da curva f de x. O que acontece agora é, eu não quero mais olhar uma área limitada, ou eu não quero pensar no intervalo limitado, eu quero pensar no intervalo que vai de um ponto até mais infinito, ou um ponto que vem lá, uma integral que vem lá de menos infinito até chegar em determinado ponto. Essas integrais, quando a gente mexe no limite de integração, é uma integral que a gente chama de integral imprópria. A forma da gente representar essa daqui a gente, nesse caso, a impropriedade, vamos chamar assim, está aqui no limite superior.
eu vou calcular a integral do ponto A até mais infinito. Então, eu posso ter integrais desse tipo, posso pensar essa impropriedade aqui no limite inferior. Então, ela vai de menos infinito até mais infinito. Ou a gente ainda pode encontrar integrais onde a gente tem a necessidade de observar a integral de menos infinito até mais infinito também. Então, a gente aprende, a maior parte dos livros apresenta a integração imprópria com esse formato e comenta isso que a gente acabou de comentar, que tudo que a gente fizer para intervalos nesse sentido, você pode fazer pensando na impropriedade no limite inferior também, tá? Então, retomando aqui o conceito de integração definida que gera um valor numérico da área que está abaixo da curva, o que a gente vai fazer é, eu quero agora pensar nessa integral como sendo uma área, só que o que acontece? Essa área vai do ponto A até mais infinito. Eu vou pegar a área de um determinado ponto para frente. Essa situação que a gente está ilustrando aqui, tá? A integral imprópria, ela vai representar para a gente, então, essa área aqui. A área do ponto A até mais infinito. Aí a gente pode se perguntar, vocês podem se perguntar, essa área sempre não vai ser infinito, não, já que a gente está sempre aumentando o valor do x. Nem sempre, tá? Pode ter situações em que a gente consegue medir isso aí. Consegue medir exatamente quanto vai valer essa área. Mas vai ter situações em que, de fato, isso vai não conseguir ser mensurado, vai ter uma tendência para infinito. Então, a gente vai conseguir fazer isso usando um conceito bem simples. Primeiro, a gente vai partir da ideia de que eu calculo a área dentro de um intervalo fechado. Depois, faço um desses extremos aumentar muito, tá? Então, o método ele vai ser calcular a integral de um ponto A, que é dado, até um ponto N, que está à direita desse meu ponto, e depois a gente faz com que o N tenda a infinito. Aí, qual é a ferramenta que a gente tem para fazer um número tender a infinito? É a ferramenta do limite, que vocês aprenderam lá em MQ1. Então, para calcular a integral imprópria, a gente retoma o conceito de limite. Então, aqui, ó, a área que a gente quer encontrar, ela vai ser o limite da área do ponto A até o ponto N, quando N tende a infinito. Então, para encontrar essa área aqui que eu quero, primeiro eu marco um ponto N grande e faço esse N ser cada vez maior. Faço ele tender a infinito, tá? A maneira da gente fazer isso é através da ferramenta de limite, do cálculo do limite. Então, aqui está uma definição mais formal do que seria uma integral imprópria. A integral do ponto A até mais infinito da função f de x dx vai ser o limite, quando n tende a infinito, de A até n de f de x dx, se esse limite existir. Como assim, se existir? Assim? Pode ser que o limite ele não esteja definido, você não consiga calcular quanto vale aquele limite. Aí, nesse caso, o limite é divergente e a sua integral também vai ser divergente, tá? Então, se o limite existe, a minha integral eu consigo calcular, consigo dizer quanto ela vale, ela é uma integral convergente. Se o limite não existe, o limite é divergente, a integral também vai ser divergente. Então, aqui tem algumas sugestões de alguns exercícios que a gente pode fazer para poder verificar como é que funciona esse processo de integração imprópria, tá? Então, vamos fazer. Vou começar aqui pelo primeiro, deixa eu só anotar aqui, para a gente ir para o quadro. De 0 até mais infinito, de 1 sobre raiz cúbica, de 1 mais 2x, dx, e o outro vai ser 1 infinito. Essa integral do meio, observe que ela é uma integral imprópria, e essa função que aparece aqui, ela é muito semelhante com o que a gente acabou de resolver. A única diferença é que a que a gente resolveu, integração por partes, a primitiva, né? Ela tinha um 3 aqui no numerador, tá? Mas o formato é semelhante. Vamos dar uma olhada lá no quadro.
Então, vamos ver aqui, integração por par, ou integração imprópria. Então, vamos iniciar integral de 0 até mais infinito, de 1 sobre raiz cúbica de 1 mais 2x. Observe que essa integral que aparece aqui no meu integrando, ela não é uma integral imediata, que a gente consiga calcular rapidamente quem seria a primitiva, tá? Então, a gente vai precisar usar alguma técnica aqui para poder achar a primitiva. Então, inicialmente, antes de fazer qualquer movimento no sentido de resolver, a gente tem que dizer, tem que definir que, de fato, essa integral, ela precisa ser dada, né, através do limite, quando n vai para mais infinito, da integral de 0 até mais infinito, de 1 sobre raiz cúbica, de 1 mais 2x, dx. Isso é o que define a integral imprópria, tá? Então, é importante que, ao iniciar a solução de um problema envolvendo integração imprópria, a gente defina essa integral que eu vou calcular através do cálculo desse limite. Então, essa integral é igual a esse limite se o limite existir. Então, eu normalmente oriento e faço, né, com os meus alunos, esse problema em 3 etapas. A primeira etapa é achar a primitiva. Para achar a primitiva, a gente esquece o limite de integração e vai trabalhar somente com a função, que aparece aqui no integrando. A gente trabalha com a integração indefinida. 1 mais 2x dx. Para achar a primitiva dessa função, eu tenho que, essa função, posso escrever aqui 1 mais 2x elevado a 1/3, né? E ainda posso escrever como sendo a integral de 1 mais 2x elevado a menos 1/3 dx. Quando a gente observa essa integral, a gente vê que é uma potência, um expoente negativo. No entanto, não é uma potência simples de x, né? Tem 1 mais 2x sendo elevado a menos 1/3. Eu não posso tirar isso aqui, quebrar em duas integrais, né? Pegando cada termo e elevando a menos 1/3, tá? Eu tenho que olhar esse conjunto como um todo. Então, o que eu tenho que observar é, existe uma composição aqui, então eu vou usar a técnica de substituição. Eu vou dizer que U é 1 mais 2x. Então, meu du, ele vai ser a derivada disso aqui, a derivada de 1 é 0, a derivada de 2x é 2, dx. Vejam que aqui eu não tenho 2 dx, tá? Então, já posso ir arrumando aqui que, na verdade, o que eu vou usar é du sobre 2. Isso aqui é igual a dx. Então, essa minha integral, ela vai ser igual à integral de u elevado a menos 1/3, e o dx é du sobre 2. Então, isso aqui vai ser 1/2 da integral de u elevado a menos 1/3 du. Quem é essa integral, tá? É uma potência agora simples. Vou fazer essa integral usando a regra da potência. Então, isso aqui vai ser u elevado a menos 1/3 mais 1 sobre menos 1/3 mais 1. 1 menos 1/3 dá 2/3, né? Então, aqui vai ser 1/2 de u elevado a 2/3 sobre 2/3 mais 5. Vou inverter essa fração que aparece aqui. Então, aqui vai ficar 1/2. Vamos só repetir aqui, né? A integral que eu estou calculando é a integral de 1 mais 2x elevado a menos 1/3 de x. Então, a gente está aqui no passo, né, que é 1/2 de u elevado a 2/3
sobre 2/3 mais c. Então, esse aqui é 1/2. Aí, vamos inverter esse aqui. Vai ficar 3/2 de u elevado a 2/3 mais c. Conferir aqui. 2/3. Eu posso fazer essas continhas aqui, vai ficar 3/4. E no lugar do u, eu vou colocar quem? 1 mais 2x. Elevado a 2/3 mais c. Então, essa é a minha primitiva, tá? Então, primitiva, ok. Segundo passo é fazer a integral definida. Que integral definida? Essa que a gente expressou aqui, ó. Para eu calcular essa integral imprópria, eu preciso... Ah, gente, uma correção aqui, ó. Olha a leseira aqui, ó. Eu estou fazendo n tender a infinito, então aqui eu não escrevo infinito mais não, tá? Eu escrevo n. Eu vou integrar de 0 até n, e depois faço n tender a infinito, tá? Correção aqui. Então, vou precisar calcular essa integral definida. Então, vai ser a integral de 0 a n de 1 sobre raiz cúbica de 1 mais 2x. Lembrando do conceito de teorema fundamental do cálculo, tá? Isso aqui vai ser a minha primitiva, que a gente acabou de achar. 3/4 de 1 mais 2x elevado a 2/3. Calculado em que intervalo? De 0 até n. Quanto vale essa função no ponto n? Só a gente substituir. Isso aqui vai ser 3/4 de 1 mais 2n elevado a 2/3. Menos essa função calculada no ponto 0. Vai ser 3/4 de 1 mais 0 elevado a 2/3. Então, aqui vai ficar somente o 3/4, né? Isso aqui vai ser igual a 3/4 de 1 mais 2n elevado a 2/3 menos 3/4. Então, esse é o resultado da minha integral definida. O terceiro passo é calcular o limite. Então, passo 3. Calcular o limite. Como é que eu faço para calcular o limite? Eu vou calcular o limite quando n vai para mais infinito. A integral de 0 a n. Isso aqui é igual ao limite quando n vai para mais infinito. Ó, essa integral definida, a gente acabou de resolver aqui. É essa expressão aqui, tá? Então, eu vou colocar ela para cá. Esse aqui é o limite de 3/4 de 1 mais 2n elevado a 2/3 menos 3/4. E aí, vamos calcular agora. Aí, a gente precisa lembrar um pouquinho lá de MQ1, como é que a gente faz para calcular esse limite, tá? Outra forma da gente visualizar isso aqui, essa potência, né? Isso aqui é 3/4. Aqui, ó, quem dá a ordem da raiz é esse aqui, né? Então, vai ser raiz cúbica de 1 mais 2x ao quadrado menos 3/4. Pode visualizar dessa forma aqui. Dessa forma aqui talvez fique mais simples a gente visualizar, tá? O n agora eu vou fazer tendendo a infinito. O n é um número muito, muito grande. Vai ser cada vez maior. Então, a gente pode visualizar isso montando uma tabelinha. Quando o n vai para infinito. A gente monta uma tabela fazendo o n crescer cada vez mais. Então, o n é 100, o n é 1000, 10.000, 100.000. Cada vez maior. Tá? E ver para onde vai o resultado da função. Então, o que acontece aqui é, vamos fazer de uma forma mais geral, certo? Então, pensem, por exemplo, um n muito grande, n igual a 10.000. Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou fazer uma unidade mais 2 vezes esse número que é muito grande. O resultado disso, eu vou elevar ao quadrado. E depois eu extraio a raiz cúbica. Então, pense, se eu fizer isso com um número igual a 1.000, depois com 10.000, com 100.000, né?
o que é que vai acontecer? Esse número que está aqui dentro, ele vai ser sempre um número muito grande, tendendo a infinito. Quando eu levar ao quadrado, vai ser um número maior ainda. E quando eu extrair a raiz cúbica, talvez diminua um pouquinho a magnitude dele, mas continua sendo um número muito grande, tá? Então, toda essa parcela aqui inicial, quando eu faço n tender a mais infinito, vamos destacar aqui que é mais infinito. Toda essa parcela aqui, ela vai para tendendo a mais infinito. E aí, pensem, se um número é muito, muito grande, está tendendo a mais infinito, eu tiro 3/4 de unidade, isso vai impactar para mim? Não. Vai continuar sendo um número muito, muito grande. Então, o resultado dessa integral, desse limite, né, dessa integral imprópria, está divergindo. Isso aqui está sendo mais infinito. Então, a gente vai dizer que a integral imprópria é divergente. Por quê? Porque o limite foi divergente, tá? A gente não conseguiu dizer quanto vale o limite. Então, essa integral, ela é uma integral divergente. Ok, gente? Perguntas? Deu para entender? Deixa eu ver se eu vejo vocês aqui. Alguma pergunta aqui? Vamos seguir, tá? O outro exemplo que a gente tem, no exemplo 2, a gente tinha a integral de x elevado a menos x dx. Então, que a gente já aproveita e já faz mais uma vez a técnica de integração por partes para treinar a técnica e resolver uma integração indefinida, imprópria, de 0 até mais infinito, tá? Então, novamente, isso aqui é igual ao limite, quando n vai para mais infinito, da integral de 0 até n, de x elevado a menos x dx. Então, o primeiro passo é a primitiva. Para achar a primitiva, a gente já sabe que vai ter que usar a integração por partes, porque esse problema é muito, esse formato da integral é muito semelhante ao que a gente resolveu no início da aula. Então, vou resolver usando integração por partes. Aí eu tenho que dizer que u é x e dv vai ser e elevado a menos x dx. Se u é x, du vai ser dx e v vai ser essa integral aqui. Integral de e elevado a menos x dx. Essa integral, a gente já observou também, não é uma integral imediata, tá? Porque aqui não tem x, tem menos x, tem uma composição pequenininha, mas tem uma composição aqui. Vou fazer por substituição para esse trecho de quem é v. Então, aqui a gente diz, ó, que t é menos x, dt seria menos dx. Então, para achar quem é v aqui, vai ser e elevado a t, e no lugar de dx, a gente vai colocar menos dt. Porque aqui dt é menos dx, então menos dt é igual a dx. Isso aqui vai ser, então, menos a integral de e elevado a t. É menos e elevado a t, mais C1. Vai ser menos e elevado a menos x, mais C1. Então, feito isso, a gente consegue achar quem é a primitiva. Vai ser o produto de u com v. X, v isso aqui, menos e elevado a menos x, menos a integral de v, esse carinha aqui, du, que é dx. Então, vai ficar menos x e elevado a menos x, mais a integral de e elevado a menos x. Essa integral a gente já resolveu, então vai ser menos x
e elevado a menos x menos e elevado a menos x mais c. Tá? Então, a primitiva é essa. Então, achei quem é a minha primitiva. Vou repetir aqui a primitiva. De x elevado a menos x dx com menos x elevado a menos x menos e elevado a menos x. Vou olhar agora quem é a integral definida. Para achar a integral definida, vou fazer de 0 até n. Essa integral vai ser a função primitiva que a gente achou aqui, menos x elevado a menos x menos e elevado a menos x, uma das primitivas, né? Não é assim, não, deixa só ser. Calculada de 0 até n. Então, isso aqui vai ser toda a função no ponto n, vai ficar menos n e elevado a menos n, menos e elevado a menos n, menos toda a função no ponto zero. Vai ficar 0 vezes e elevado a 0, menos e elevado a 0. Dessa segunda parcela, a gente observa que isso aqui vai dar 0, mas aqui não dá 0, tá? Esse trecho aqui vai dar 1. E elevado a 0 é 1, por definição, tá? Então, a minha integral ficou menos n elevado a menos n, menos e elevado a menos n, menos daqui com menos daqui, mais 1. Por fim, vamos ver o limite. Vamos buscar aqui. Para achar o limite, quando n vai para mais infinito da integral de 0 a n, de x elevado a menos x dx. Isso vai ser o limite, quando n vai para mais infinito, dessa expressão aqui. Menos n elevado a menos n, menos e elevado a menos n, mais 1. Antes da gente calcular o limite aqui, é interessante a gente arrumar essa resposta para ficar mais fácil da gente analisar, tá? Então, como é que a gente arrumaria aqui? Limite de menos n. Esse e elevado a menos n, eu vou colocar para o denominador com expoente positivo. Então, vai ficar e elevado a n. Menos 1 sobre e elevado a n, mais 1. E aí, sim, agora a gente começa a analisar o limite. A gente vai fazer n tender a infinito. Ou seja, ele vai ser um número grande, muito, muito grande, tá? Então, se n é um número muito, muito grande, está tendendo lá a infinito, a exponencial de um valor que está indo para infinito continua sendo um número muito, muito grande, tá? Porque a função exponencial, ela tem um crescimento muito rápido. Então, o que acontece é aqui no denominador, ele vai ser um número muito, muito, muito grande. Uma proporção muito maior do que se a gente colocasse somente n no denominador, tá? Então, se no denominador aparece um número muito, muito grande e no numerador tem somente uma unidade, fazer a divisão de 1 com o número que está tendendo a infinito, isso vai levar toda essa parcela aqui para 0. E como é que eu analiso essa primeira parcela aqui, tá? Então, essa terceira parcela aqui, ela não tem influência do n, então ela não vai trazer problemas para mim por enquanto, tá? Como é que eu faço para analisar essa primeira parcela aqui? A gente vai analisar levando em consideração isso. Quando eu estou pensando que o n cresce muito, a exponencial desse n, ela vai crescer muito mais, tá? É como se a gente pensasse o seguinte, a função linear é essa que está aqui. Ela é uma função que cresce rápido. Cresce rápido não, que ela cresce, né? Crescente. Mas a função exponencial, ela tem um crescimento muito mais acelerado, tá? Então, o que é que está acontecendo aqui no primeiro termo, tá? Meu denominador, ele está crescendo numa velocidade muito maior, uma magnitude muito maior do que o meu numerador. É como se eu pensasse, ó, estou dividindo 1.000 por 10 milhões.
como é que vai ser essa divisão? Tá? Então, o numerador ele é um número sempre muito, muito, muito maior do que o numerador. Então, se a gente pensar nesse sentido, a gente consegue ver que essa parcela aqui também, o limite dela vai para zero. Porque, Alessandra, porque o denominador cresce muito, muito mais rápido do que o numerador, tá? Veja, e isso a gente consegue visualizar porque a gente reescreveu, né, a função. Isso fica mais difícil a gente visualizar se a gente deixa dessa primeira forma aqui de cima, tá? Então, a sugestão é sempre reescreve para poder analisar o limite. Então, se a primeira parcela está indo para zero, o limite, o segundo está indo para zero, o que é que restou aqui desse limite? Quando o n vai para infinito, meu limite vai ser igual a 1. Ou seja, a minha integral imprópria, ela existe nesse caso, é convergente e o seu valor é igual a 1, tá? Vamos só ponderar isso aqui. A integral de 0 até mais infinito de x elevado a menos x dx é igual a 1. A integral é convergente. E seu valor é igual a 1. Ok, gente. Perguntas, dúvidas aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta, gente? Então, a gente vai ficando por aqui, certo? Eu vou colocar mais algumas sugestões de exercícios de integração imprópria. A gente vai colocar também alguns exercícios adicionais da parte de aplicação de integração, porque agora a gente tem outra técnica para a gente conseguir resolver uma gama maior de exercícios, tá? Então, vamos observar algumas aplicações usando essa técnica de integração por partes também. E nas aulas seguintes, a gente vai começar a introduzir os conceitos ligados à parte de estatística, tá? O nosso curso ele tem duas partes bem distintas, a parte de cálculo, que seria essa parte de integração, e tem a parte de estatística, que a gente vai começando a introduzir agora nessa segunda unidade do curso. Tá joia? Vou parar a gravação. E agradecendo a presença de vocês. Obrigada, a gente se encontra a próxima semana. Então, todos aí uma boa noite.